Iniciando demonstração do CHB Agro Bloco Produtivo, que é composto pelo módulo agrícola e pelo módulo de frota. O módulo agrícola, o nosso foco é o custo agrícola por fazenda, talhão e cultura. Esse custo é composto através da mão de obra, dos veículos, dos insumos e do rateio administrativo, que são aquelas informações que você não aponta por fazenda, tais como energia elétrica, água, luz, telefone e o salário de um gerente, que é depois rateado para as fazendas e para os talhões para apuração do custo real. O relatório, ou o que nós queremos entregar, nossa proposta para esse módulo, é o relatório final que nós vamos estar apurando. Está um exemplo de um relatório, onde nós vamos ter o custo da cultura, onde nós obviamente temos aqui a cultura cana-de-açúcar, podia só ser soja e também café, onde estou falando soja, estou falando em grãos. Dentro de cada cultura nós vamos ter todo o processo onde eu tenho as etapas, o custo do plantio, de um trato cultural e da colheita, perfeito? E dentro desse, cada operação dentro de cada etapa, onde nós vamos ter da cana o custo em reais, o hectare plantado, o custo por hectare, o custo em tonelada e ATR e ART, que são as análises lançadas no caso da cana. Então nós vamos ter o custo de cada operação dentro de um talhão, dentro de uma fazenda, consequentemente fechando o custo da cultura. Nós vamos ter essas informações apresentadas para a cana. Agora vamos apresentar aqui um relatório de grãos, onde ele vai ter as informações no mesmo formato, onde eu vou ter lá dentro da fazenda o custo do meu produto, no custo da soja. Depois eu vou ter aqui as etapas e dentro de cada etapa a operação. No caso da soja, no caso do café, nós vamos ter o custo em reais, a área plantada, o custo por hectare, o custo em toneladas e o custo por saca, para que você possa estar trabalhando, fazendo um comparativo entre as áreas que você estiver trabalhando. Importante também salientar que nossa busca é você poderá ter um custo, você terá um custo comparando com o custo da cidade, com o custo da região, com o custo do estado e com o custo do Brasil. Por isso essas informações estarão em um servidor único para que nós possamos comparar e apresentar essas informações para vocês. Outra informação importante é que para compor o custo, nós queremos trabalhar com o custo do veículo, apresentar o custo do veículo, onde dentro do veículo nós vamos estar lançando abastecimentos, nós vamos estar lançando os serviços, no caso da mão de obra, as peças para a composição do custo. Então nós temos aqui um exemplo de o custo de um veículo. Eu tenho lá abastecimentos, eu tenho lá as minhas depreciações, os meus seguros, os IPVAs, todas as informações que eu queiro lançar, toda a parte de serviços, troco de óleo, por exemplo, os abastecimentos que eu tenho, todas as peças que eu troquei, e ele vai me dar um resultado aqui no final de um período no relativo a dia, mês e ano, para que nós possamos avaliar se o desempenho desse equipamento. Perfeito? Então, dessa forma, nós apuramos o custo do veículo, que automaticamente, a hora que eu fecho o custo do veículo, eu atualizo as minhas operações agrícolas para poder fazer o fechamento. Perfeito? Então, dessa forma, nós estamos trabalhando com foco no custo agrícola. Voltando para o sistema, o módulo agrícola ele vai ter a composição de parte cadastral. Então nós temos dentro do módulo agrícola o cadastro de culturas, variedades, estações climatológicas, frentes, desconto de pesagens no caso do grãos, cadastro de propriedades e no caso o cadastro de fazendas, talhões. Então nós vamos trabalhar aqui no caso de talhões. Vamos só mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona essa parte de talhão. Então nós vamos pegar aqui alguns exemplos para que nós possamos identificar. Este é o exemplo de um cadastro de fazenda. Nós temos os dados básicos, a área desta fazenda. E dentro das fazendas, nós temos a parte das culturas, onde eu tenho os talhões, certo? Então, nós estamos alimentando aqui quais são os talhões. Vamos pegar um exemplo de um talhão de cana, certo? Para que a gente possa ver as informações necessárias. Então, dentro do talhão de cana, eu vou ter exatamente a variedade que eu tenho, qual que é a safra que eu estou trabalhando, a área plantada, a área colhida, a área de cana em pé, a data do plantio, o tempo da cana, 12 meses, 8 meses, se esse talhão é para marcar a muda ou não, qual que é o corte
que eu estou, a previsão da colheita, primeira quinzena de maio, estimativa toneladas por hectares. Eu vou fazer uma estimativa que eu posso fazer uma análise advinda da usina ou de uma análise própria, ou também depois uma análise visual e depois o lançamento da produção. Quando você lança a produção advinda da usina, ele vai lançando para a gente ter todos os relatórios de previstos versus o realizado. Esse tipo de corte que eu tenho, se é crua ou se é queimada, forma de corte mecânico ou manual, tipo de plantio também. Então esse é um cadastro que nós temos para a cana. Temos depois um outro formato que é o cadastro dos grãos. Então nós vamos estar mostrando aqui soja, milho. Então nós temos todas essas particularidades para isso dentro do talhão que nós vamos estar mostrando aqui, no caso da soja, do milho, do amendoim, né? Qual que é a variedade que eu tenho, qual que é o ciclo que eu estou, a área plantada, a data de plantio, se ele é convencional ou ele é direto, início e final de plantio, a estimativa de toneladas, e quando eu lançar a produção, que veio do campo, eu vou estar informando e tenho lá os relatórios de previsto versus realizado, o quanto ele está subindo ou descendo da produção de uma safra para outra, início e o final da colheita. Então ele é um talhão específico para a parte de grãos. Temos ainda o foco no talhão da cafeicultura, que tem algumas particularidades e focados nesse segmento. Então nós vamos estar apresentando aqui também qual é o talhão, né, o cadastro do talhão, para que vocês possam entender as diferenças, a nossa especialização, onde eu tenho o talhão, a parte, né, a safra que ele está trabalhando, o espaçamento dos carreadores, o espaçamento das plantas, a área em hectare, os metros lineares, a área inutilizada, ele também tira para ter uma área líquida para fazer o comparativo, litros por pé, plantas por hectare, o total de planta, a média de produção de sacas anteriores, se a gente estiver fazendo uma estimativa ou herdando essa informação de um outro local, estimativa de produção por hectare, as sacas por hectare, estimativa de produção e o total das sacas, e aí se a gente tem colheita manual ou mecanizada. Desta forma, eu tenho toda a particularidade da parte cadastral do meu agrícola. Depois, através de... Nós vimos o plano de contas, tá certo? Nós vamos fazer o lançamento das operações de campo. Então, nós temos aqui a operação, onde eu vou estar tratando a operação veículo. Alguém fez o lançamento de um veículo, então eu vou ter todo o apontamento das operações mecanizadas, para que nós possamos avaliar ou apresentar o que está sendo trabalhado, perfeito? Então eu vou estar lançando a hora inicial e final, o KM inicial e final, a operação que eu estou trabalhando, a pessoa que fez esse trabalho, a propriedade, a fazenda, o talhão, a etapa que eu estou, a safra, e aí a gente já vai tendo algumas informações de operação, de veículo, operador, implemento, para que a gente chegue naquele custo da fazenda que eu mostrei anteriormente. A parte de operação, divisão, talhão, é onde eu vou estar lançando os meus insumos, através do momento que eu vou aplicar no campo. Então eu tenho a operação que eu vou fazer, a etapa, a safra, a hora, quem é essa pessoa, quem é o operador, tá certo? A quantidade que ele está pegando, quais são os insumos que ele utilizou nessa operação. Então nós estamos compondo o nosso custo agrícola para poder fazer todo o fechamento. O relatório, né, o sistema, permite ainda você fazer lançamento de apontamentos climatológicos, lançamento da produção da cana, lançamento da produção dos grãos, da cafeicultura, trabalhar as estimativas para que a gente tenha todo esse formato. Obviamente, quando eu tenho essas informações preparadas, eu vou fazer o rateio administrativo. Quais as informações que nós vamos ter além do relatório de custeio que eu apresentei para vocês, custeio por fazenda, talhão, cultura e, obviamente, o custo das operações dentro dele. Nós ainda temos vários relatórios, né? Relatórios que a gente pode estar apresentando. Um resultado agrícola, custeio, a parte de custo das operações, a parte cadastral. Então, nós temos N relatórios aqui que, no momento oportuno, a gente vai estar apresentando para vocês. Outro módulo do sistema que compõe o custo agrícola é o nosso módulo de frota. Dentro do módulo de frota eu vou estar cadastrando as pessoas, que são os operadores, os mecânicos. Nós podemos lançar os custos dos veículos, onde eu vou estar lançando uma depreciação, um seguro, uma multa, um licenciamento. São essas informações importantes que a gente vai lançar para compor o custo do veículo, que consequentemente compõe o meu custo agrícola. A parte dos meus veículos, onde eu vou estar cadastrando os veículos, onde eu vou estar informando qual que é a marca desse trator, a marca desse equipamento,
qual que é o modelo, combustível, ano de fabricação. Então são as informações cadastrais. O conceito de vida é como é que eu vou compor, por exemplo, a minha média padrão. A média padrão do veículo é isso. Para que ele é utilizado? Quando o orímetro quebra, por exemplo, ele vai ler através da requisição. Se o quilômetro que ele está lançando é o mesmo que o anterior, o sistema detecta que houve uma quebra de um orímetro. Ele automaticamente começa a trabalhar ou com a média padrão do veículo, ou com as últimas médias dos 5 últimos abastecimentos. Para que essa informação? Para que você jamais perca o controle do plano de manutenção. Então você vai informar no veículo quais são as manutenções, trocar óleo de câmbio, filtro dele, para que você tenha isso atualizado de acordo com o KM que ele está trabalhando, tá certo? Então a gente jamais perde o controle. Eu quero a cada 20 mil quilômetros, nesse exemplo aqui, trocar o óleo da caixa de câmbio. E quando faltar 500 quilômetros, para que isso aconteça, ele começa a me avisar. Então nós temos várias informações que vão administrando o dia a dia. Quem é o proprietário, especialista, a diferença em quilômetros, voltando nessa informação, que falta ainda para fazer o próximo serviço. Pois bem, lançamos aqui também a parte de posto e comboio, onde eu vou estar controlando esse armazém. Eu dou entrada na nota, ele joga para o meu posto ou joga para o meu comboio e eu começo a lançar as requisições no sistema para que a gente controle saldo que vai compor o custo do veículo. A parte de lançamentos eu tenho como lançar toda a parte de abastecimentos, de custo do veículo, os serviços que eu venha a fazer ou dentro da fazenda, ou também posso mandar lá para fazer lá fora e através da nota fiscal ele incorpora o custo dos meus veículos, informando peças e serviços, e depois nós temos os relatórios para estar acompanhando média de abastecimentos, as revisões que precisam ser feitas nos serviços, o relatório financeiro que nós apresentamos, modelo para impressão aqui, se você quiser utilizar o modelo de impressão de requisição do sistema, tá certo? Esse aqui fecha a parte do módulo agrícola. E para finalizar, o que é muito importante é que você vai poder receber dentro do seu celular, tá certo? O e-mail que você vai estar acessando via celular, via notebook, via tablet, toda a parte de manutenção de frota. Nessa semana o que está sendo feito para trabalhar nas manutenções, os desvios de produtividade. Aquela máquina deveria fazer 10 horas por litro, ela está fazendo muito menos, e você vai ter como tomar uma ação que realmente isso impacta diretamente no teu custo, as duplicatas, as faturas que estão vencendo na semana. Então nós temos esses serviços que a gente disponibiliza de maneira automática por o sistema estar totalmente na internet. Desta forma, finalizamos a apresentação do bloco produtivo.